assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? O que está escrito, igreja? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos repetir essa parte final? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Nós vamos tirar nossa mensagem. Existe um preparo para encontrar com Deus. Uma mensagem a qual dizia acerca da Esther. Aquelas donzelas, as moças, as jovens que queriam ali chamar a atenção do rei, elas tiveram uma preparação. Até dizia que para estar na presença do rei, nós precisamos nos preparar. E desde sexta-feira estou com esse versículo no coração. Ontem passei também refletindo sobre isso. E hoje Deus está nos permitindo falar sobre esse assunto. Nós precisamos estar preparado para esse encontro com Deus. Às vezes as pessoas focam muito no momento, no agora, no já. Né? Aonde, claro que isso é importante. Mas vamos ir um pouquinho além. Irmãos, você já parou para refletir? Fazendo uma pergunta, eu estou preparado para estar, né? Vamos dizer assim, no encontro com Deus, lá na grande celestial? Porque aqui a gente pode observar, prepara-te para te encontrares com Deus. Hoje eu vou ter mais um encontro com Deus. Amém, glória a Deus. Mas e o preparo para você, irmãos, estar lá na Nova Canaã? O preparo para você estar, irmãos, em Jerusalém, né? O preparo para você estar na volta de Cristo, na presença dele. Esse preparo que muitas pessoas não têm se atentado. Como eu estou dizendo, natural, às vezes a pessoa fala assim, eu quero me encontrar com Deus agora, hoje, no culto, né, no domingo, nessa semana. Mas, irmãos, e aquele encontro que vai ficar marcado para todo sempre? Veja que o profeta Amós está dizendo que existe uma preparação para esse grande dia. E muitas vezes a gente não tem se preocupado, a gente não tem aberto os nossos olhos, achando que, eu estou na igreja, eu estou, como diz aquela, né, fala bem assim, pronunciada por muitos, deixando a vida me levar, né? Quem sabe eu tenho a chance de entrar no céu. Não existe isso, né? Então, para a gente refletir, irmãos, não só o encontro que nós temos com Deus diariamente, mas nós temos que já estar preparado para o grande dia, o dia do encontro com Deus. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa? Diga assim, se prepare para o grande dia, o grande encontro com Deus. É o que o profeta Amós está dizendo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Onde precisamos mudar? Aonde precisamos ser melhor? Aonde precisamos, né, irmãos, de uma forma assim, dessa transformação? Eu acredito que você reconhece as suas falhas, apesar de às vezes não dar o braço a torcer, né, como muita gente faz. Às vezes a gente faz isso muito bem, né, embora não era para ser assim, mas muitas são as pessoas que às vezes estão relutando, não está dando o braço a torcer, não está se preparando, não está, né, olhando para o alvo, que é o céu, que é o grande dia, que é, né, como diz, Maranata, a volta do Senhor. Será que, irmãos, a gente tem se preparado para esse grande dia? Né? Ou apenas estamos se preparando para um dia, né, do nosso dia a dia, para esse encontro? Porque assim,
para você entender, muita gente se encontra hoje, pode ser que nunca mais se vê, né? Você pode ter um encontro com alguém hoje e de repente nunca mais você encontrar com essa pessoa. Mas com Deus a gente tem que entender que eu preciso todos os dias da minha vida estar preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, né, o que vai acontecer. Quando eu falo assim, irmãos, da volta de Cristo, me faz lembrar que existe duas maneiras. A morte, quando a pessoa morreu ali, vamos dizer assim, né, Jesus voltou para aquela pessoa. E também a grande espera, né, da volta, do arrebatamento, aonde todos, né, vão ser então assim selecionados. Claro que uns vão estar à direita, outros vão estar à esquerda. Irmãos, cuidado para não estar à esquerda. Lembra o que Jesus disse? Para aqueles que estão à esquerda, né? Maldito, né? Misericórdia. Vamos então refletir, irmãos, e entender que nós não podemos estar à esquerda, nós não podemos estar longe, nós não podemos estar despreparado, nós não podemos estar de qualquer maneira brincando, porque a hora é breve, é logo. E logo, irmãos, esse encontro nós vamos ter. E quando então se fala do encontro de salvação, eu estava até observando, porque eu não quero aqui apenas basear no encontro diário com Deus, e o Espírito Santo me fez lembrar de Zaqueu. Lembra de Lucas 19? Vamos fazer a leitura desse texto? Aqui, você sabe, né, que lá na parte final, Jesus disse: veio salvação para esta casa. Veja, irmãos, que, vamos dizer assim, né? O encontro com Cristo levou não só Zaqueu, mas toda a sua família, a salvação, né? Vamos dizer assim, ao encontro principal com Deus. E eu quero aqui abordar, nesse texto de Lucas 19, algumas preparações que eu pude observar que Zaqueu, ele teve que fazer para encontrar com Jesus. Veja, irmãos, que se você, eu acredito que você já leu várias vezes esse texto, você vai lembrar, vai observar que o Zaqueu, ele teve que se preparar para esse encontro. Esse encontro com Jesus não foi de qualquer maneira, não foi, né, de qualquer jeito, olha, aconteceu. Não, teve uma preparação. Por isso que eu quero que você guarde no teu coração a palavra inicial, o que o profeta Amós disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então você pode assumir essa palavra comigo? Diga comigo assim: existe um preparo para teu encontro com Deus. Guarda isso. Existe um preparo para ter um encontro com Deus. Vamos ver qual foi o preparo que o Zaqueu teve que ter para se encontrar com Deus? Vamos fazer a leitura do texto para a gente então ter assim uma visão ampliada. Vamos lá, leia comigo aí, ó. Lucas 19, a partir do verso de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que
eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa. Olha só, pois é também filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Irmãos, eu fiz a leitura aqui do versículo 7, eu não tinha observado isso. Volta aí, por favor. Jesus amado. Não dá na palavra, isso aqui eu li agora. Como diz o missionário, meus olhos saltou aqui agora. O que está escrito aí? E vendo todos isso, quem teve aqui quarta-feira? Domingo passado? Quarta retrasado? Olha aí a palavra murmuração de novo, ó. Jesus amado. Quarta, domingo, quarta e domingo. E como eu disse até na quarta-feira, eu não tinha observado isso aqui. Ó, todos murmuravam. Irmãos, eu acredito no propósito. Deus está tratando com alguém sobre isso. Tá? Então, se você vive murmurando, reclamando, insatisfeito com as coisas, com a vida, com o trabalho, com a igreja, talvez até com o casamento, para com isso. Isso te traz atraso. Isso te traz derrotas. Domingo passado dizia que a Bíblia nos mostra que traz até morte. Né? Então, assim, aceite que é melhor. Ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum, a não ser um atraso para a sua vida. Amém, igreja? Não está no meu esboço. Para alguém pode servir, para mim, deixa Deus trabalhar. Eu observei agora, irmãos, 4 vezes seguidas. E olha, todas as palavras foram diferentes, textos diferentes. Quem tem o costume de marcar pode ver todo o texto de hoje, de quarta passada, domingo passado, quarta retrasada, foi diferente. Mas uma observação, Deus está tratando acerca da murmuração. Para de reclamar dos filhos, para de reclamar da família, para de reclamar do vizinho. Isso está trazendo um atraso. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. A murmuração está te colocando num buraco profundo. Então, ouça a voz do Espírito de Deus, que diz à igreja. Amém. Volta lá para o texto, recado dado. Versículo 1, então nós vamos aqui falar sobre esse preparo, sobre essa preparação que o Zaqueu teve acerca do encontro que ele teve com Deus. Veja só, no versículo de número 2, a gente vai começar a ver as atitudes de preparação que Zaqueu teve para então encontrar com Jesus. Você sabe que Zaqueu era judeu e trabalhava para os romanos. Né? Apesar dele ser rico e apesar dele ser próspero, veja que ele procurava, versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava conhecer Jesus. Ele procurava, irmãos, saber quem era Jesus. Aí a gente lembra do que o profeta Oséias fala, né? Que nós temos que aprender, conhecer, prosseguir conhecendo. Sabe, irmãos, às vezes a gente está na igreja e muitas pessoas se acomodam, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais aprofundar no conhecimento. Não, eu já tenho 10, 20, 15 anos, tenho um ano de igreja, eu já sei que Jesus salva, cura, liberta. Ele não é só isso. Ele é Senhor, Ele pode fazer, irmãos, mais. Ele é soberano, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Irmãos, procure saber quem é Cristo. Procure saber, veja que Zaqueu estava procurando ver, saber. Se a gente olhar aqui para o lado ver, você vai entender que
os olhos, quando você lê, te traz conhecimento. Então Zaqueu, ele estava olhando, ele estava buscando informação, conhecimento. Eu tenho que saber quem é esse Jesus, quem é esse Cristo, quem é esse que estão dizendo que salva, cura, liberta, transforma, muda vidas. E olha só, igreja, a primeira preparação que eu quero dizer para a igreja aqui, primeiro passo para ter esse encontro com Deus, é que nós precisamos ter interesse. Amém, igreja? O Zaqueu teve interesse de procurar ver quem era Jesus. Se você não tiver o interesse de ir para o céu, para o encontro maior com Deus, você não vai chegar lá. Amém, igreja? Primeira preparação do Zaqueu foi: eu quero ver quem é ele. Veja, o interesse, né, a disposição. Ele procurou saber, irmãos. Procure saber acerca dos céus. Procure saber, irmãos, acerca do reino de Deus. Procure saber, irmãos, né, mais da palavra. Amém, igreja? Diga comigo assim, ó. Eu preciso ser interessado mais pelas coisas de Deus. Às vezes a gente é interessado por tantas coisas, né? Interessado no shopping, assistir um cinema, jogar futebol, né? Alguns jogar videogame, outras coisas, né? Tem interesse, irmãos, que a pessoa ela dedica, né, assim profundamente, mas o interesse de conhecer a Deus são poucos que têm esse interesse. Então, uma atitude de preparação para o encontro com Deus na grande celestial, né, na grande Jerusalém, é que eu tenho que ter interesse. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, eu tenho que saber. Porque, irmão, se você não tiver interessado, você não vai lutar para chegar onde, né, não tem o interesse, você não vai querer, então. Amém? Então me fez entender isso. Ele procurava ver, e por trás disso, o Espírito Santo me trouxe essa, né, inspiração, interesse. Precisamos despertar em nós o interesse de ir para o céu, de estar com Deus, né, de, irmãos, ter esse encontro lá na grande Jerusalém com Ele. Amém, igreja? Porque, encontrar aqui, muitos encontram, mas de repente, né, nunca mais vê. Mas esse interesse de ter esse encontro diário, esse encontro, irmãos, que eu vou me encontrar com Deus no céu, eu vou estar no céu, vou fazer de tudo para estar no céu, vou ter que, irmãos, negar as próprias vontades, vou ter que matar todos os dias a carne, vou ter que lutar, ter que negar a si mesmo, para que então eu não venha deixar que esse interesse morra dentro de mim. Amém, igreja? Qual o primeiro passo do Zaqueu? Foi ter interesse, é ser interessante, saber quem era Jesus, claramente, né? Eu quero saber, eu quero encontrar com Ele, então eu tenho que saber quem é Ele. Como que você vai encontrar com alguém que você não sabe quem é Ele? Né? Então que a gente possa procurar, irmãos, ter esse interesse, e precisa, para manter esse interesse, precisa se esforçar. Tem que ter o esforço para que a gente não então seja levada aí por outras coisas, e a gente acaba perdendo esse interesse. Agora nós vamos aqui observar aqui na leitura, correndo aí, a Bíblia fala que ele correndo, né, adiante, versículo 4, ele subiu a uma figueira brava. Amém. Só que antes de pontuar o 4 aqui, eu tenho que deixar bem claro que antes também tinha aí uma multidão, muitas pessoas que estavam ali atrapalhando. A multidão é tudo que te atrapalha, né, a perder o interesse pelo céu, pelas coisas de Deus. Então, quando você decide encontrar com Deus, o inimigo ele vai sempre colocar obstáculos. Você já viu, irmãos, o dia que você faz, vamos dizer assim, um jejum,
tantas coisas que aparecem para você quebrar o jejum. Você já prestou atenção o dia que você fala assim, olha, eu vou ser fiel a Deus. Parece que aquele dia, ou a partir daquele momento, o inimigo, as coisas, as circunstâncias, as pessoas fazem de tudo para você quebrar essa fidelidade com Deus, né? De uma forma para você perder o interesse, para você então nem ficar pensando no céu, para você nem pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Então há uma luta diária que é a multidão que a gente encontra diariamente e que nós precisamos passar por ela. Eu disse na última pregação, não me lembro qual foi domingo retrasado ou, né, antes ainda, eu falava daquela mulher que tocou em Cristo, mas para ela tocar em Cristo, para ela chegar em Cristo, ela saiu decidida, se eu somente tocar, sararei. Só que para ela tocar, para ela chegar em Cristo, o que ela teve que fazer, igreja? Passar pela multidão. Aí lembro que eu disse que, irmãos, ela tinha um negócio direto com Cristo, não era com a multidão, né? O nosso negócio é com o céu, é com Deus, não é com a multidão, não é com as pessoas que vão de uma forma nos atrapalhar, porque pessoas para nos atrapalhar tem em todos os lugares, tem dentro de casa, tem, né, na vizinhança, tem no trabalho, tem na igreja, pessoas que, irmãos, de uma forma vai acabar tentando aí atrapalhar. Então a gente tem que estar muito atento, né, ao ponto de dizer, eu não vou ser igual à multidão, eu não vou, né, participar da multidão, eu não vou estar com a multidão. Veja que o que a mulher, ela nos mostra, mulher hemorrágica, né? Ela nos mostra, o meu negócio não é com a multidão, o meu negócio é com Cristo, o meu negócio é com o Senhor, porque se eu tocar nele, eu sararei, eu vou ficar bem. Então, aqui só uma observação, eu vejo que também foi o segundo passo que Zaqueu, ele entendeu, né, que mesmo não sendo fácil, ele estava ali, irmãos, decidido, né, ter esse encontro com o Senhor. Apesar das dificuldades, ele estava decidido passar por cima delas. Então, se você está decidido ter esse encontro com Deus na Nova Jerusalém, você tem que estar decidido passar por cima diante de toda a multidão, todos os obstáculos que você se deparar nessa caminhada. Agora sim, no versículo 4, aí diz assim, ó, e correndo adiante, o que o Zaqueu fez? Subiu. Aí diz, uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amém. Eu quero pegar essa palavra aqui, subiu. Olha só. Terceiro passo, terceira preparação para o Zaqueu, irmãos, ter aquele encontro com Cristo, ele precisou subir. Vamos levar isso para o lado espiritual? Irmãos, eu preciso subir o nível da minha vida espiritual para ter esse encontro com Deus. Eu não posso ter, irmãos, o mesmo nível espiritual de uma pessoa mundana, de uma pessoa qualquer, uma pessoa que não quer um encontro com Deus, uma pessoa que não está nem aí com a palavra do Senhor. Então, a preparação aqui é que eu e você, nós precisamos subir de nível, nós precisamos crescer na fé, orar mais, buscar mais, ler a Bíblia mais, jejuar mais, se esforçar mais, envolver mais na presença dEle. Irmãos, e há alguns pontos para você entender, não é ser religioso, não, até ir mais vezes na igreja. Eu estava dizendo um tempo atrás que tem gente que sozinha não consegue orar, mas quando ela vem na igreja, ela consegue orar. Sozinha ela não consegue ler a Bíblia, mas quando ela vem na igreja, ela consegue ler a Bíblia. Então você precisa, claro que né, era para não ser assim, mas tem gente que vive assim. Então, olha só, irmãos, a preparação para ter esse encontro com Deus. Eu preciso crescer na fé. Preciso ter maturidade espiritual. Amém, igreja? Ó o que ele fez? E ele subiu. Então eu entendi assim, né? Eu não posso estar como os demais. Eu não posso estar no mesmo nível dessa multidão.
eu tenho que subir, eu tenho que crescer, eu tenho que aumentar, né? Para que eu possa então encontrar com Ele. Só que faça uma reflexão. Como que você vê o seu nível de fé? Será que não tem diminuído? Preocupante isso, irmãos. Porque para o Zaqueu ter o encontro, ele subiu. Hã? Então vamos entender aqui, já que eu estou falando aqui da Nova Jerusalém, né, da morada celestial, para encontrarmos com Deus, a gente precisa subir. Veja que ninguém empurrou, ninguém colocou o Zaqueu em cima lá. Ele mesmo subiu. Olha que a palavra está nos trazendo a inspiração. Eu preciso, irmãos, crescer na fé. Eu preciso ter maturidade espiritual. Eu preciso, irmãos, você, nós precisamos, cada um cobrar a si mesmo, cada um examinar a si mesmo. Tem gente que às vezes coloca culpa no pastor, na igreja, nos obreiros. Mas eu vejo a igreja fria. Irmãos, olha, o fogo tem que queimar, arder dentro de você, não é no ambiente. Porque você pode até não sentir nada, mas se dentro de você está queimando o fogo do Espírito, é que então, irmãos, a manifestação do Senhor está na sua vida, né? Aí às vezes a pessoa fica esperando, talvez, né, aquele mover, aquela emoção, aquele sentimento, e não tem. Isso tem que acontecer dentro de você, esse fogo tem que arder dentro de você, você tem que cobrar todos os dias. Né? Hoje você está bem, você tem que dizer assim: amanhã eu vou ser melhor do que hoje eu vou ser melhor do que ontem. Eu não posso, irmão, ser todos os dias a mesma pessoa. Amém, igreja? O que o Zaqueu fez para ter um encontro com Jesus? Subiu. O que nós precisamos? Subir de nível, né? Crescer, buscar mais, vamos se esforçar mais. Vamos dedicar mais um pouquinho a Deus, as coisas de Deus. Você vê quantas pessoas se dedicam lá no trabalho? Quantas pessoas se dedicam, irmãos, a um lazer? É sagrado para algumas pessoas o lazer, porque é uma dedicação todo final de semana, mas todo final de semana tem alguns que não dedicam a Deus. Eu estou fazendo só uma comparação aqui, não jogando em direta para ninguém, nem sei quem, né, tem esse momento de lazer. Toda semana, mas é só para a gente refletir. Eu já vi, irmãos, casos de pessoas que falam assim: não, é sagrado todo final de semana, né, ir para um clube, ir para uma chácara, ir para, né, algum lugar, porque eu preciso disso, a família precisa. Amém. Olha a dedicação. Mas será que a gente tem a mesma ou até maior dedicação e empenho, irmãos, em querer então buscar a Deus? Veja que a gente às vezes se esforça tanto, né, para um lazer, tanto para um trabalho, que não é errado, mas Deus sempre ficando para trás, em segundo plano, né, para depois, se sobrar tempo, como se fosse sobra, resto, né? Não, a gente tem que mudar, irmãos, o nosso entendimento. Mas não é só entendimento, não, é posicionamento, é dizer, eu me cobro todos os dias, diante de Deus eu falo: Senhor, eu não posso diminuir o nível, eu não posso retroceder, eu não posso recuar. Senhor, que o meu nível espiritualmente possa crescer, nem que seja um pouquinho, mas que diariamente eu possa crescer e subir. E essa cobrança, ela tem que ser pessoal. Não espere o pastor te cobrar, não espere o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe te cobrar. Não espere uma cobrança, irmãos, de alguém, né? É você. Veja que o próprio Zaqueu, ele correu a se esforçar. E aí ele se esforçando, ele subiu. Amém, igreja? Para subir de nível precisa se esforçar. Diga glória a Deus. Diga comigo: para subir de nível, eu preciso me esforçar. Veja que eu estou pegando o texto. Correu adiante. Quem corre se esforça. Então, ele se esforçou para subir. Então, para nós, irmãos, né, a gente precisa ter esse esforço para crescer na fé, para crescer espiritualmente, para subir de nível, para a glória de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para a igreja, versículo de número 5.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A casa aqui a gente sabe que representa também o coração. E o que me faz entender aqui, irmãos, é que o Zaqueu precisou abrir o seu coração para Jesus entrar. Quando se fala de coração, me lembro que o primeiro e maior mandamento que Jesus disse é amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Nosso coração tem que ser voltado somente ou totalmente para Deus. Ao ponto da gente, então, permitir que Ele faça essa morada. Permitir que Ele entre. Veja que Jesus está falando assim, eu tenho pressa, me convém, eu quero entrar na sua casa, entrar no seu coração. O Senhor quer, irmãos, o nosso coração, a nossa vida por completo. É mandamento, né? Então aqui eu vejo que a preparação que nós precisamos também ter para esse grande encontro, né, o grande dia, não falo diariamente, mas o grande dia, a Nova Jerusalém com Deus lá, para esse dia, irmãos, até chegar lá, nós temos que examinar sempre o nosso coração. Nós precisamos, né, deixar que o Senhor faça morada, permitir que o Senhor esteja presente em nosso coração por inteiro. Amém, igreja? O Zaqueu precisou permitir. Olha só, irmãos, Jesus pedindo permissão, né? Me convém, eu quero, Zaqueu. Você me permite entrar na sua casa, Zaqueu? Olha que coisa, né? Então veja só, irmãos, o Senhor também quer estar em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida, todos os dias. Mas às vezes nós acabamos tirando Ele de dentro do nosso coração, né? Dividindo a casa, dividindo o coração. Isso não pode acontecer. Aí, vamos pular aqui para o versículo de número 8. O 6 fala que ele desceu, né, depressa, se alegrou. Na presença de Deus a gente se alegra. Aí lá no versículo 7 eu falei da murmuração, né? Falei que as pessoas murmuravam, mas não é o que eu quero falar hoje. Mas é uma lembrança que no início o Espírito de Deus me fez aqui fazer essa observação. Aqui no versículo 8 diz assim: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes, quadruplicado. O que o Zaqueu está fazendo, igreja? Ele está aqui acertando com Deus. Vamos dizer assim, né? Corrigindo as suas falhas. Ele está confessando ali, né? Está se tratando com Deus. Veja que o texto está nos mostrando que ele está aqui arrependido. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Jaime falar, e até já comentei nos cultos. A gente muito fala assim, Jesus veio para salvar os perdidos. Amém. Jesus veio para os doentes. Amém. Só que, irmãos, se os perdidos e os doentes, vamos dizer assim, os pecadores, não se arrepender, não vai para o céu. O que eu quero colocar aqui? Você pode ter o encontro com o Senhor, mas se você não tiver arrependido das suas falhas, dos seus erros, né, dos seus pecados, não vai ter o encontro maior com Deus na Nova Jerusalém. O Senhor me aceita como eu sou, até quando você chega diante dele. Porque depois que você chega diante dele, irmãos, você tem que se examinar, você tem que olhar aonde você tem errado, confessar seus pecados, se preciso for, arrepender, né? Então veja que quem vai ser os salvos? Os arrependidos, aqueles que então aceitaram Jesus, que foram, né, verdadeiramente ali, né, ao encontro aonde se arrependeram da velha criatura, das falhas, pecados cometidos. E então, irmãos,
O que o Zaqueu está aqui expressando, eu estou arrependido do que, né, defraudei, roubei, né, talvez maltratei, humilhei alguém. Senhor, olha, eu até me coloco à disposição em restituir 4 vezes se for preciso. Então aqui o quarto passo, né, que a gente pode observar aqui, que ele decidiu acertar com Cristo, né, fez o concerto com Deus. Irmão, sem concerto com Deus a gente não vai encontrar com Ele. Todos os dias nós falhamos, erramos. Todos os dias a gente precisa fazer um concerto com Deus. Não é todo dia, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não peco todo dia. Talvez consciente, né? Talvez tantas falhas, pecados aí que em pensamento, né? Em palavras, em atitudes, gestos, a gente comete erros constantemente. Então, né, vai diante de Deus e faça a sua oração, aonde você vai, então, ali fazer essa aliança com o Senhor, né? Eu vejo que aqui ele está fazendo uma aliança com Cristo, com Deus, né? Ele está dizendo, Senhor, eu estou me comprometendo, eu estou me aliançando, porque aliança é compromisso, né? Eu estou me comprometendo, se eu pequei, eu estou arrependido, e se eu passei alguém para trás, eu vou até restituir 4 vezes. Falando aqui de aliança, de compromisso com Deus, irmãos, tem muita gente que já tem, mas fortaleça o seu compromisso com Deus. Não tem gente que às vezes ela quando vai casar, a aliança física, às vezes é uma aliança fininha, né? Aí ao passar do tempo a pessoa tem condições, aí ela vai aumentando, ali fortalecendo a aliança. Não tem gente assim? Eu mesmo fui um desses, que quando eu casei minha aliança era fininha, né? Aí eu tive a oportunidade, ganhei, né, de presente, e aí eu falei, não, eu também quero aumentar um pouquinho, né, fisicamente. Mas eu quero que você entenda diante do espiritual, né? Eu quero engrossar minha aliança, eu quero aumentar meu compromisso com Deus. Tem gente que começa, irmãos, né, com pouco compromisso com Deus, mas ao passar do tempo esse compromisso pode aumentar, esse compromisso pode se fortalecer com Deus, né? Então aqui eu vejo, se você tem uma aliança com Deus, fortaleça a sua aliança com Deus, né? Colocando resistência, colocando ali, ali aonde você vai ter mais comprometimento com Deus, para que essa aliança não venha a se quebrar, para que esse compromisso não venha a ser quebrado. Amém? O que o Zaqueu fez, igreja? Uma aliança, um compromisso. Para quem já tem, reforce o seu compromisso com Deus. Você que ainda não tem uma aliança com Deus, faça hoje um compromisso com Deus, né, para você ter esse encontro com Ele diariamente, para o grande dia, o grande encontro, né, como eu estou focando desde o início. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ao grande encontro lá na Nova Jerusalém. Amém. Quem tem aliança se fortalece, quem não tem, faça. Para terminar aqui, ó, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Aqui eu vejo que é o resultado, irmãos, o resultado da preparação do Zaqueu. Alguns devem ter marcado, né? O interesse, a gente viu aqui a dedicação, o esforço, a gente viu aqui, né, ele cresceu, subiu, ele se arrependeu. Então, tudo isso aí foi uma preparação, né, para o encontro com o Senhor. E quando ele teve o encontro com o Senhor, veio a recompensa. Aí eu lembro, irmãos, de Mateus 6,6, quando você está sós na sua casa, no seu quarto, ou em qualquer lugar, orando ao Pai, o Pai o te recompensará. Existe recompensa para quem se encontra com Deus. O encontro com Deus, aqui, irmãos, né, dia a dia,
traz recompensa. Veja só, qual foi a recompensa que o Zaqueu recebeu por aquele encontro com Cristo? Salvação para toda a sua casa. Hoje veio salvação a essa casa. Veja que deixa aberto a essa casa, a todos daquela casa. Então aqui eu vejo como o resultado do encontro, salvação, bênção, a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós, nos preparamos, Deus, Ele manifesta o seu poder, salvando, libertando, curando, operando sinais e maravilhas até dentro da nossa casa. Amém, igreja? Vamos entender aqui agora o encontro diário? O encontro diário que você tem com Deus traz a manifestação do Senhor para a sua casa. Seu encontro diário com Deus, irmãos, pela fé, vamos profetizar, vai levar salvação para minha casa, para a sua casa, em nome de Jesus. Mas eu não posso salvar eles, mas você pode contribuir na salvação deles. O seu encontro com Deus pode, irmãos, ajudar eles também a serem salvos e também terem os seus encontros pessoais com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá em Amós para terminar, aonde começamos? Amós 4:12. Só a parte final. Vamos lá. Prepara-te, ó Israel. Para quê, igreja? Para te encontrares com o teu Deus. Está na tela, você já leu, já marcou, Talvez você tenha dificuldade de encontrar novamente, mas está aí na tela. Vamos ler todos juntos aqui na parte final? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém? Só para a gente interagir, você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Diga o nome dela, fala assim, falando o nome, porque Israel é eu, é você. Diga o nome, se não sabe o nome da pessoa, pergunta, qual que é o seu nome, irmão? Com todo respeito. Aí, diga o nome aí, vamos lá, diga aí. Adriele, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Irmãos, o encontro diário eu acredito que você já tem tido. E procura ter. Mas vamos estar preparado para o grande encontro. Amém, igreja? Vamos já focar, olhar o céu, o alto, aonde eu quero estar lá, e você? Amém. Então vamos juntos. Lembra do primeiro passo, a primeira preparação do Zaqueu? Qual foi? Interesse. Irmãos, o principal, todos foram importantes do que eu disse aqui, mas o primeiro foi assim que mais me chamou a atenção. Se não tiver interesse de ir para o céu, não vai para o céu. É ou não é verdade? Se o Zaqueu não tivesse o interesse de saber, de ver Jesus, ele não teria encontrado com Jesus e nem a sua família teria sido salva. Interesse. Coloque essa palavra no meu coração. Eu tenho que ter interesse pelo céu, por Deus, pelas coisas de Deus. Amém? Que esse interesse, irmãos, nunca morra dentro do seu coração. Pastor, eu cheguei aqui desinteressado. Um dia eu já fui mais interessado. Hoje Deus vai restituir essa chama, vai voltar a arder, vai queimar dentro de você em nome de Jesus. Vamos orar, fique em pé. Amém. Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos com o coração aberto para o Senhor. Fala com Deus da forma que o Espírito Santo falou ao teu coração, porque cada pessoa, o Espírito de Deus trabalha de forma diferente. A uns Deus falou de uma maneira, a outros Deus falou de outra forma. O importante é que a palavra foi entregue. E com a palavra entregue, nós assim podemos então assumir